Olá, eu sou Pedro Deodato, aluno do terceiro período de Medicina da AFIA Salvador, e esse é o Ultrassom, o seu podcast de medicina. Hoje vamos entender melhor o que é uma meta-análise e um forest plot, essas grandes ferramentas no mundo da medicina. Então fica ligado. Vamos entender melhor o que é uma meta-análise primeiro. E a gente precisa entender ela dentro do contexto dela, que geralmente está dentro da revisão sistemática. Então, o que é uma revisão sistemática, Pedro? Para a gente entender logo o que é a meta-análise. É um tipo de pesquisa que eu junto vários estudos para responder uma pergunta. Eu faço uma pergunta específica que gera toda a minha metodologia, faço minha metodologia para responder essa pergunta, junto vários estudos para resolver essa pergunta. Para entender o que se sabe e o que se pensa na área da saúde a respeito dessa pergunta. Eu pego, enfim, faço a pergunta, faço a metodologia, pego em várias bases de pesquisas, pego no PubMed, pego no Scopus, pego no Embase, faço a limpa avaliação crítica desses estudos. Então vejo se o tema faz sentido com o meu, com o da pesquisa, se a metodologia faz sentido, também os resultados fazem sentido e tudo isso foi bem aplicado. Analiso com Cochrane, Risk of Bias, para ver se tem risco de viés com esse método. Então, o que é uma meta-análise, Pedro? Bem, na revisão sistemática a gente não pega vários e vários estudos para a gente saber o que se pensa na área da saúde a respeito dessa pergunta que a gente fez, que o pesquisador fez. A meta-análise é, bem, como é que eu vou combinar esses diversos resultados? A meta-análise é isso, é um meio de você combinar, você juntar esses vários resultados de modo de que haja uma síntese, é que você consiga perceber o padrão entre todos os resultados apresentados. Dentro desses estudos que foram colhidos, analisados e filtrados com base nos pré-requisitos. Algo bom de se lembrar é que a revisão sistemática ela é um método para lidar com muita informação e ela se diferencia das outras revisões, particularmente porque ela é uma revisão busca ser imparcial, busca meios objetivos, ela tem uma metodologia explícita e replicável. Então, a meta-análise, portanto, também tem um passo a passo, porque a meta-análise é um meio material quantitativo para você lidar e sintetizar essa informação. Você faz, primeiro, a identificação do problema de pesquisa, faz a coleta da literatura nas bases, artigos, teses, documentos, artigos, enfim. Pega as informações de cada estudo, avalia a qualidade de cada estudo, enfim, porque já foi citado metodologia, etc. Análise, síntese, faz análise e síntese dos estudos, interpreta os dados coletados e, por fim, apresenta os resultados de pesquisa. É interessante ver porque a meta-análise é um poder interessante, porque ela mostra resultados e tendências de forma imparcial, usando cálculos, usando números. Entretanto, a meta-análise ela não te exime de fazer uma avaliação, análise crítica, de julgar os dados coletados. Porque, bem, se você não fez uma boa avaliação dos estudos, vai ser uma meta-análise ruim. Garbage in, garbage out. Esse é o conceito que diz isso. Por exemplo, se você traz um estudo cheio de viés, ou com metodologia não funcional, ou com algo que não se aplica ao tema de pesquisa, vai sair um resultado ruim. Então você precisa fazer essa análise. Não existe nada no mundo científico que lhe exima de fazer essa cautela, esse contexto, esse preparo, essa análise completa. Nós temos dois tipos de meta-análise. Nós temos a de efeitos fixos e a de aleatórios. Os efeitos fixos a gente vai entender que todos os estudos têm o mesmo resultado com diferenças acidentais, enquanto os efeitos aleatórios têm resultados diferentes por causas diferentes, como diferença de população, dose, metodologia. Então, enfim,
é um modelo realista dado principalmente quando você tem heterogeneidade dos dados. Então, enfim, se você tem um efeito estudo homogêneo, vários estudos homogêneos, você tem um efeito fixo. Se há muita heterogeneidade, é bom você usar os efeitos aleatórios. E para a gente entender melhor, a gente precisa analisar as medidas de efeito, como o risco relativo, que mostra a comparação de um risco em relação aos grupos analisados, a odds ratio, que é a chance de um evento em comparação entre os grupos, e as diferenças de médias, para, enfim, mostrar médias entre grupos, seja as médias num mesmo esquema, mesmo parâmetro, ou por parâmetros diferentes, que você tem meios de padronizar essas unidades. Além disso, nós temos outros valores a serem considerados, como o intervalo de confiança, chamamento 95%, que se não cruza o valor neutro, que é 1 em caso das razões e 0 em caso de médias, o resultado é significativamente relevante. Nós temos também que considerar que cada peso não tem o mesmo, cada estudo não tem o mesmo peso no estudo, na meta-análise. Por exemplo, quanto maior a amostra, pois ela tem mais significância, e quanto menor a variância, a grau de certeza, mais peso tem o estudo. E também temos algumas medidas para quantificar a heterogeneidade de cada estudo, entre os estudos, na verdade. E por fim, temos o Forest Plot, que é essa ferramenta maravilhosa para mostrar de forma visual todos os resultados colhidos da nossa meta-análise. Ou é o retrato da meta-análise. É um gráfico cheio de linhas e quadrados, que basicamente cada linha representa um estudo, o quadrado é o resultado estimado e o tamanho do quadrado é o peso do estudo. A linha horizontal é o intervalo de confiança do estudo individualmente, enquanto a linha vertical é a linha do nenhum efeito, da insignificância estatística. E o losango é o resultado de todos os estudos combinados. Então, embora a linha de um ou vários estudos possam cruzar a linha de insignificância estatística, o importante é que se o losango ele não passa, ele é relevante. E é interessante a gente analisar uma coisa, porque, beleza, a gente percebe que a gente só analisa estudos publicados. Por que isso eu estou dizendo o óbvio? Porque estudos com resultados neutros ou negativos tendem a não ser publicados, então que é uma distorção da realidade, de certo modo, já que você não tem os resultados falhos. Então, para considerar isso na nossa análise, a gente tem o funnel plot, o gráfico de funil, que ele demonstra pela sua simetria se há... Beleza, ele pode ser simétrico ou assimétrico. Se ele for simétrico, tudo bem. Se for assimétrico, tem um indício de viés. Dessa forma, a gente percebe que essas ferramentas elas ilustram maravilhosamente, porque temos um oceano de informações e elas condensam vários estudos sem perder a confiança científica. Então, sem perder a segurança dos dados. Então, agradeço a atenção de vocês. Esse foi o episódio do Ultrassom e espero que tenham contribuído para o seu aprendizado. Um abraço.